Querido Pai, bondoso Deus, eu louvo teu nome, Senhor Deus, pela oportunidade de estarmos juntos, buscando o Senhor nesse ministério de oração. Todos devemos orar. Todos, Senhor Deus, temos este privilégio de chegarmos na tua presença. Mas o ministério de oração é para aqueles que se identificam. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para orar intercessoramente. Orar uns pelos outros, orar, Senhor Deus, pelos docentes, orar, Senhor, queremos clamar agora pelas pessoas que estão estudando a tua palavra através dos alunos. São muitas pessoas, dezenas e dezenas de pessoas que estão estudando a tua palavra em contato com o Senhor. E também queremos clamar nesse momento, Pai, pelas famílias. Me lembro agora, Senhor Deus, do Isaías, da Simone, e de maneira especial clamar ao Senhor pelo Simon, que o Senhor os dirija a vida deles, e que eles sejam um Deus poderoso, amparados e protegidos e guiados nesse momento tão difícil da vida pelo Senhor. Eu também quero, Senhor Deus, clamar pelos nossos filhos. O Senhor conhece cada um deles, as lutas, as tentações, os problemas que cada um deles enfrentam de acordo com sua realidade. Coloco eles, ó Deus, nas tuas mãos. Oro também, Senhor Deus, pelo teu servo, pastor Michelson, pela sua família, e para que nessa manhã, mais uma vez, ele seja um instrumento nas mãos do Senhor, usado por ti, e para trazer a mensagem para cada um de nós. Ó Deus Todo-Poderoso, batiza-nos com teu Santo Espírito, para que como pastores e futuros pastores, estudantes de teologia, todos juntos, sejamos, ó Deus, um instrumento nas mãos do Senhor para levar avante a tua palavra para tantas pessoas sem esperança nesse mundo. Clamamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aproveito aí, já que estava com a palavra aí, para agradecer aí ao pastor Michelson, né, por estar conosco bem cedinho. Em algum momento nós estamos conversando aí para ele vir e falar conosco, também estudantes numa capela, e somos amigos já há um bom tempo, estudamos o mestrado juntos, enfim, temos uma amizade já de um bom tempo, e quando o Fabrício me disse que havia convidado para esse momento de oração o pastor Michelson, eu fiquei muito feliz, e obrigado por ter aceitado, pastor, estar conosco aí cedinho, para falar esse grupo aí de estudantes nessa madrugada, né, nesse início de manhã. Ok. A alegria é toda minha. Realmente é um momento muito especial, e especialmente ver futuros pastores buscando a Deus de todo o coração, logo cedo. Também quero registrar aqui a minha alegria de estar com o meu grande amigo, aí, pastor Evandro Fávero. Como ele disse, nós somos colegas de mestrado, já faz alguns anos, né, pastor? E ali nós nos conhecemos melhor, nossas famílias se tornaram amigas. Depois o pastor Evandro foi meu padrinho de ordenação ao ministério pastoral. Como vocês perceberam, escolhi muito bem meu padrinho, né? Na época ele estava ainda como presidente da União Paraguaia, se eu não me engano, ou, na verdade, eu acho que estava na divisão sul-americana, né? Isso, estava na divisão. Exatamente. Mas um amigo de longa data, e olha só, eu gosto muito do visual dele, inclusive, ele está muito, muito chique ali, né? De boina, de barba. Então, como ele disse, nós estamos vendo aí um momento para também estar com vocês pessoalmente, para a gente conversar um pouco, né, e compartilhar algumas experiências aí do ministério. Continue assim, continue sempre fazendo de Deus o seu tudo, né, a devoção, a busca dele, a primeira coisa do dia, e esse contato constante com o nosso Deus, é isso que com certeza vai dar o devido sucesso, no bom sentido, né, ao ministério de cada um de vocês. Eu escolhi um texto para refletir com vocês, um texto para a gente meditar, que eu costumo chamar de o verdadeiro pastor, ou os passos que o verdadeiro pastor deu no desempenho de seu ministério.
especialmente num encontro que ele teve com duas pessoas aqui, enquanto caminhava para uma aldeia chamada Emaús. E aí vocês já sabem que texto eu estou referindo aqui, né? Lucas, capítulo 24. Como o nosso tempo aqui não é muito longo, eu gostaria primeiro de fazer uma leitura, assim, de vários versos aqui, né? Dessa perícope aqui do capítulo, do verso 13 até o verso 35, e depois ir comentando, né, como se faz um sermão expositivo, né, que sempre é, sem dúvida nenhuma, o melhor tipo de sermão. Mas eu vou fazer diferente, eu vou lendo aqui alguns trechos e já vou pausando e fazendo comentários a respeito. Mas eu quero pedir que vocês façam comigo aqui um exercício. Identificar no texto quais são os passos que Jesus deu ao atender uma situação que frequentemente os pastores costumam, com a qual frequentemente os pastores costumam lidar em seu ministério. Quando encontramos pessoas que estão desalentadas, pessoas que perderam a esperança por esse ou aquele motivo, então nós como pastores temos que levar esperança, temos que estar ali com elas, né? E aqui é um caso desses. Jesus, ele atua como um comunicador, como um pastor, né, como alguém que foi levar essa esperança. E eu gostaria que vocês prestassem atenção. Se fossem vocês que fossem pregar sobre esta perícope aqui, esse trecho aqui, quais seriam as atitudes de Cristo que vocês colocariam ali como as gavetinhas, né, do sermão de vocês? Eu começo aqui no verso 13. Naquele mesmo dia, 2 discípulos estavam indo para uma aldeia chamada Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eu estou lendo aqui na nova versão, Nova Almeida atualizada. Mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Iam conversando a respeito de tudo que tinha acontecido. Jesus havia morrido, né? O Messias, tão aguardado, estava na sepultura. Achavam eles. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eu vou dar uma colher de chá aqui e vou dizer para vocês o que eu já destaquei como a primeira atitude de Cristo como pastor. Ele se aproxima e caminha com, certo? Eu tenho apreciado com muita satisfação, né, ver aí nas redes sociais do pastor Evandro como ele tem se aproximado, né, de vocês. Isso é muito bonito. Ele tem visitado alguns e eu ontem pelo menos vi que já uns 2, pelo menos, não sei se houve mais, mas já esteve já se aproximou, está orando, né? Isso é muito bonito. E eu creio que essa é a atitude de Cristo, realmente, se aproximar. Ele caminhou com eles. Eu, desde que me converti há 30 anos, tenho ministrado estudos bíblicos. Eu sou um entusiasta disso porque eu vim para a igreja por causa de estudo bíblico. Minha esposa também, nós somos uma dupla missionária já há 30 anos. E não existe método, ele mais já disse que é um método que nasceu no coração de Deus, realmente, né? Mas não existe forma mais interessante de você se aproximar das pessoas, conhecer as suas lutas, suas dificuldades, como ministrar estudos bíblicos. Eu prego, eu escrevo, faço uma série de coisas, mas não abro mão de estar sempre conectado com as pessoas diretamente por meio do estudo bíblico. E é interessante, porque sempre que estamos assim finalizando já uma classe, ou um estudo com um casal, com uma pessoa, nós já começamos a orar. Senhor, quem será a próxima pessoa? Envia para nós, né? E Deus nunca deixou de atender essa oração. Se há uma oração que Deus sempre atende, é esta, de colocar em nosso caminho alguém, pessoas que precisam ouvir a sua palavra. E tem sido uma coisa maravilhosa, uma bênção para nós. Eu costumo dizer que é na linha de frente que a gente vê a igreja verdadeira, né? A atuação do Espírito Santo e a transformação dele na vida das pessoas, ela nos anima, né? Ela reforça a nossa fé, reafirma a nossa convicção. Então, primeiro passo aqui de Jesus, imitemos, né? Ir com, aproximar-se, acompanhar as pessoas. Verso 16. Porém, os olhos deles estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, ele lhes perguntou. Eu não sei o motivo por que eles não conseguiram reconhecer Jesus, né? Alguns especulam, talvez estivesse com o talite, né, ou um capuz, mais ou menos isso, né? Talvez estivesse ali o sol se pondo e ofuscando a vista, ou os olhos estavam tão inchados de tanto chorar que não reconheceram que era Jesus. Mas ele então pergunta, né? Então não basta você se aproximar, você acompanhar, você estar ali lado a lado.
chega um momento que você precisa também demonstrar interesse. E Jesus faz isso. Ele pergunta, o que é que vocês estão discutindo pelo caminho? Eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu, será que você é o único que esteve em Jerusalém e não sabe o que aconteceu lá, nesses últimos dias? Estranho, né? Todo mundo sabia. Aquele acontecimento tinha sido muito comentado, uma placa, um outdoor foi colocado sobre a cruz de Cristo. Então, aquilo era uma festa de Páscoa, então as multidões ali estavam comentando o que tinha acontecido. E eles estranham, né, essa pergunta, mas a pergunta, na verdade, era para motivar um diálogo, era para começar uma conversa, né? Sabe, eu vou compartilhar um segredinho com vocês. Sempre que eu viajo, eu faço uma oração a Deus, porque eu não tenho, assim, muita habilidade, alguns têm, né, mas eu não tenho, assim, de começar uma conversa com um estranho, quebrar o gelo ali, né, e às vezes a pessoa num avião, por exemplo, coloca os fones de ouvido e quer ouvir música, não quer conversar, né, e eu peço a Deus, Senhor, que alguma coisa aconteça para que a gente consiga aqui ter uma conversa e eu deixar pelo menos um livro com essa pessoa. Às vezes eu vou lendo um livro, viro um pouquinho a capa para a pessoa, assim, para provocar um pouco. Algumas pessoas perguntam, que livro é esse, né? Na última viagem que eu fiz, o avião teve que arremeter. E tinha uma moça do meu lado, com fone de ouvido, a viagem toda. E quando o avião ele foi pousar, tocou o solo, ele decolou de novo, acelerou, a moça se assustou, todo mundo se assustou, né? E ela então tirou os fones e me perguntou, o que está acontecendo? Aí eu expliquei para ela, não, isso é comum, acontece de vez em quando, né? O avião tem que arremeter, talvez por algum problema na pista, talvez o piloto tenha descido muito rápido, né? E aí começamos a conversar. E eu vi que Deus tinha atendido a oração desse jeito, né? Mesmo que fosse por meio de um pequeno susto. E no fim das contas eu entreguei um livro para ela, um livro Poder da Esperança, né? Falei do conteúdo rapidamente ali, ela ficou feliz, agradeceu por eu ter explicado o que estava acontecendo e ela ficou um pouco mais tranquila, né? Então, Deus dá sempre um jeito, né, de fazer com que essa conversa aconteça. Jesus aqui, ele fez isso. O que está acontecendo, né? Contem para mim. Quase era isso, né? Contem para mim. Aí, ele perguntou do que se trata. Ele, que era o protagonista da história, perguntou para eles, o que aconteceu? Falem. Eles explicaram, eu estou no verso 19. Aquilo que aconteceu com Jesus, o Nazareno, que era profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos, agora você vê que eles vão contar assim a esperança frustrada que eles tinham, que estava pesando no coração. Nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir Israel, mas depois de tudo isso, já estamos no terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres do nosso grupo nos surpreenderam indo de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo que tinham tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos também foram ao túmulo, ele se refere aqui a Pedro e João, né? E verificaram a exatidão do que as mulheres disseram, mas não ouviram. Eles já tinham evidências. Tanto as mulheres, né, como Maria Madalena e outras, como Pedro e João já tinham contado, nós vimos, mas eles não creram, simplesmente. Antes de continuar aqui a leitura no verso 25, eu quero destacar um outro ponto aqui desse texto. O anonimato desses discípulos, né? Você conhece Cleopas? Já viu alguma coisa sobre Cleopas, né, fora daqui, em algum outro local? Até tem uma referência a ele, mas, assim, muito incidental, né? É um discípulo pouco conhecido. O outro, então, nem sabemos se era esposa de Cleopas, se era um amigo dele, porque o nome não é nem mencionado. Era um dos discípulos menos famosos. Mas para Jesus, não. Para Jesus, todos são importantes, né? Poderá acontecer, talvez, no seu ministério, de você pensar assim, poxa, eu queria ser famoso como aquele, como aquele. Não nos preocupemos com isso, né? Deus sabe o lugar de cada um, a missão que cada um tem. Para ele, você é importante, não importa de onde você veio, quem você é, qual vai ser o seu lugar na obra dele. Para ele, você é importante. Cleopas e o seu amigo ou a sua esposa, enfim, eram tão importantes que Jesus, na sua agenda tão lotada, reservou um tempo especial só para eles. Para Pedro, para Tiago, para João também, mas não esqueceu desses aqui. Então, não nos esqueçamos, para Deus não existem anônimos. Pode parecer para o mundo, pode parecer até às vezes na igreja, mas para Deus não. Todos somos importantes. E no verso 25, então, Jesus lhes disse, agora vem o momento que ele vai falar.
Você percebeu? Primeiro, ele caminhou em silêncio. Ele foi empático, né? Segundo, ele perguntou, ele demonstrou interesse, ele se envolve na vida deles. Terceiro, agora ele vai falar. E o que será que ele vai falar para eles? Como vocês são insensatos e demoram para crer em tudo que os profetas disseram. Ele faz uma reprimenda aqui, né? Não é verdade que o Cristo tinha que sofrer e entrar na sua glória? Olha que bonito isso aqui agora, hein? Para mim isso aqui é um ensino, né? Como dar estudos bíblicos. Está aqui, ó. E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Vejam, não só é uma dica de como se ministrar estudos bíblicos, como também é um tapa, né, com luva de pelica em certas hermenêuticas seletivas que nós temos visto em nossos tempos, né? Jesus, para falar de um tema, no caso aqui era a sua vida, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição, ele começa por Moisés. Nós conhecemos muito bem, né, o Pentateuco ali, a Torá, e todos os profetas, Isaías, Jeremias, Daniel, deve ter usado Daniel capítulo 9, não é possível que, né, não tenha usado, Isaías 53, 9, tantos textos maravilhosos, profecias messiânicas, e todas as Escrituras. Quando a gente vê hoje influenciadores tentando retalhar a Bíblia, né, bem ao estilo alta crítica, tão condenado por Ellen White, retalhar a Bíblia, selecionar aquilo que lhes interessa, usando chaves hermenêuticas artificiais, nós vamos para Jesus e vemos Jesus usando toda a palavra de Deus. Assim como nossa crença número 1, né? Só você pegar o Nisto Cremos e você percebe ali que nós, como adventistas, não podemos ter essa atitude, porque nós cremos que a palavra de Deus, o Antigo e o Novo Testamentos, são inspirados. Toda a Escritura é inspirada por Deus, como diz Paulo, e toda a Bíblia ela é útil. E Jesus aqui prova isso, mostra isso na prática. A resposta para as pessoas é a palavra de Deus. A resposta para os anseios humanos, para os vazios do coração, para a falta de sentido, é a palavra de Deus. O próprio Cristo usa a palavra de Deus. Façamos o mesmo, né? Em nossos estudos, em nossa pregação, usemos a palavra, preguemos a palavra, porque ela é a resposta. Aí no verso 26, 28, é dito que quando eles se aproximaram da aldeia, para onde iam, 10 quilômetros, né? Estavam já chegando em casa, Jesus tem uma atitude aqui interessante, né? Ele fez menção de passar adiante, fez como quem seguiria a viagem, caminhando. Aí eles o constrangeram, né? O convenceram a ficar, dizendo, fique conosco, porque é tarde, o dia já está chegando ao fim, e ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, ele pegou o pão e o abençoou, depois partiu o pão e o deu a eles. Então, só nesse momento, hein? Então os olhos deles se abriram, e eles reconheceram Jesus. Mas ele desapareceu da presença deles e disseram um ao outro. Uma pausa aqui, né? Algo que me emociona nesse momento é ver que Jesus nunca recusa o convite para ficar, né? Haverá momentos nas suas madrugadas de oração que você vai pedir, Jesus, vá comigo, por favor. Haverá não, deve ser sempre assim, né? Me acompanha, entra na minha casa, na minha vida, no meu coração. E esse pedido jamais vai ser recusado por Jesus, porque é o que ele mais quer. Ele não força a situação. Você percebe que se eles não pedissem, ele teria seguido o seu caminho, né? Mas ele provocou uma reação. E a reação foi a que ele queria, né? Jesus, entra em nossa casa. E ao momento que ele entra, eu não sei se eles viram ali as marcas da crucificação, ou talvez no gesto de partir o pão, que era tão próprio de Jesus, que eles conheciam, ali os olhos foram abertos, eles reconheceram que era Jesus. E o interessante é o que eles dizem aqui em seguida, né? Na verdade, não é verdade que o coração nos ardia no peito quando ele nos falava pelo caminho e quando nos explicava as Escrituras? Meus queridos, quando foi que o coração deles ardeu de entusiasmo, de alegria, compreendendo? Foi quando eles viram que era Jesus mesmo? Ou foi quando aquele estranho lhes explicava no caminho a palavra? Perceberam? O coração ardeu por causa da palavra, antes de saberem que é Jesus. Algumas pessoas, e eu também já passei por isso, falam assim, puxa, como eu queria tanto conhecer Jesus pessoalmente, como eu queria caminhar com ele naqueles tempos, né? Eu acho que eu nasci no tempo errado. Mas esse privilégio, embora não possamos nesse momento andar com Jesus pessoalmente, fisicamente,
esse privilégio de ter o coração ardendo, esse entusiasmo pelas coisas de Deus, ele nos pertence também, se nós tivermos contato diário com a palavra de Deus. Em oração. Eu até queria contar para vocês, mas o tempo não permite, uma entrevista que eu fiz, eu tive uma conversa com um doutorando, lá da FADBA ou da FAAMA. Bom, enfim, confundi agora, mas é o pastor Everton. Ele está pesquisando por que alguns pastores se tornam ateus. Ele conheceu alguns casos. E o que me chamou a atenção, para resumir, tem um vídeo no meu canal em que eu entrevistei o pastor e professor Everton. Um ponto que me chamou a atenção, deixaram de orar. Passaram a encarar a Bíblia apenas como um livro, como literatura pura. Passaram a ver a obra de Deus como uma instituição apenas, uma empresa talvez. E aí não tem fé que resista, né, meus irmãos? Nós precisamos ter essa convicção de que a palavra de Deus, ela não é apenas um livro, ela é a palavra de Deus. Nós precisamos orar sempre que a abrirmos, mesmo quando estudarmos do ponto de vista técnico, como fazemos, né, em teologia, mas nunca esquecer de pedir a Deus compreensão e pedir que as palavras ardam em nosso coração. Bom, eu vou fazer uma pequena pausa aqui agora para a gente orar, antes de ler o restante do capítulo e ver qual foi a reação daqueles discípulos. O que será que a palavra fez na vida deles? O que será que um apelo bem feito faz na vida das pessoas, né? E vamos fazer, então, uma pequena pausa aqui para orar. Pastor Michel. Em seguida, eu encerro, então, a leitura. Pastor Michel. E mostro a reação. Pastor Evandro. Eu só queria fazer um comentário enquanto você lia aqui. Eu fiquei pensando, porque ontem nós tivemos uma capela aqui com o departamental de mordomia da União, ele comentou algo e que agora na leitura vai ao encontro de algo que ele comentou, né? Porque, na verdade, os discípulos tinham uma ideologia política, né? E aqui no versículo 21, eles dizem, né? Nós esperávamos, eu estou com a nova versão internacional aqui, nós esperávamos que ele ia trazer a redenção a Israel. Essa redenção que eles esperavam era a redenção política dos romanos. Esperavam um libertador político, né? Mas Jesus mostra para eles que não era uma ideologia política. E estou falando isso porque nós estamos em tempos difíceis hoje, num ano difícil, né? Em que essas ideologias de esquerda, de direita, se afloram cada vez mais no mundo, né? Mas nós que somos, principalmente cristãos, adventistas e principalmente teologanos, pastores, nossa ideologia deve ser a ideologia do céu, né? Nossa ideologia deve ser a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, essa deve nortear a nossa vida, né? A Bíblia deve ser o nosso guia para guiar a nossa vida. Então, Jesus mostra claramente isso, ele escuta eles, mas depois ele mostra, olha, o que vocês devem esperar e seguir é a palavra, né? Muito bem apontado, pastor. Vejam, outra janelinha aí que você pode explorar também nesse texto, né? Eles haviam ideologizado, né? Idealizado o Messias como meramente um libertador político, né? Ou aquele que iria libertar o povo dos opressores romanos, né? Como alguns querem hoje, né? Trazer um Jesus revolucionário. Um dia eu posso contar para vocês, quem sabe quando eu for aí, né? A convite do pastor Evandro, da minha própria conversão, de como eu vim da teologia da libertação, como eu via Jesus como um revolucionário e como isso trouxe um vazio tremendo ao meu coração. Eu só encontrei sentido para a minha vida quando eu encontrei o Jesus Deus, o Deus homem, o homem Deus, né? O Messias que vai voltar. Eu nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus, queridos. Imagina, eu fui um líder católico, mas nunca tinha ouvido falar em volta de Jesus. Nós criamos que tínhamos que trazer a justiça social, o reino de Deus tinha que ser implantado na terra por via política. E resultado disso, a maioria dos meus amigos daquele tempo hoje ou não tem mais fé, ou se envolveram em movimentos políticos, estão frustrados, e assim estão levando a vida de uma maneira assim, desesperançada. Eu, graças a Deus, encontrei esse Jesus verdadeiro nas páginas da palavra. E esses discípulos tiveram que aprender também isso, né? Eles já conheciam a palavra, já tinham ouvido tantas vezes os ensinos de Cristo, né? Mas agora eles estavam vendo sob outra luz do próprio Jesus.
textos que eles estavam agora revisitando com Cristo e entendendo a profundidade, o sentido de tudo isso. Nós vamos ter uma oração agora pelo Mateus, né? E depois, como eu disse, eu quero mostrar para vocês o resultado dessa pregação do verdadeiro pastor. Bom dia, meus amigos. Vamos fazer então uma oração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós estamos aqui, ó Pai, gratos neste início de dia, ó Pai, por já introduzirmos esse nosso dia ao Teu lado, como sempre fazemos, e hoje aqui, ó Pai, de forma especial, estamos com todos os nossos amigos aqui, ó Pai, unidos, buscando ao Senhor. Ó Pai amado, agora nós pudemos ver um pouquinho mais a Sua palavra e como essa palavra é poderosa, como essa palavra, ela sempre nos traz coisas novas para a nossa vida. Santo Deus, nós queremos pedir, ó Pai, que Jesus possa se aproximar de nós. Nós queremos pedir, ó Deus, que independente de nossas falhas, independente, ó Deus, dos nossos erros, independente de quem nós somos, ó Pai, que o Senhor possa ter misericórdia de nós, para que Jesus se aproxime de nós. Senhor Deus, nós estamos aqui por isso, ó Pai. Nós somos pecadores, mas nós queremos ter o contato diário com Cristo, ó Pai. Por isso que nós estamos aqui agora, neste momento. Senhor Deus, também nós queremos, ó Pai, pedir que Jesus possa nos questionar, possa nos fazer perguntas à nossa mente, para que assim, ó Deus, nós também possamos, quem sabe, mudar as nossas teorias que podem estar erradas, que possamos, ó Deus, estar de coração aberto diariamente, ó Pai, para permitir que a Sua palavra fale ao nosso coração, para permitir, ó Deus, que o Senhor possa fazer com que o nosso coração arda, assim como aconteceu com estes discípulos, ó Pai. E que dessa forma o Senhor então possa visitar os nossos lares, ó Pai, também. Que o Senhor possa enviar os Teus anjos, enviar o Teu Santo Espírito e enviar Jesus, ó Deus, para o lar de cada um dos nossos amigos que estão aqui reunidos conosco agora, ó Pai. Nós carecemos, nós necessitamos, ó Deus, da Tua presença. Então, por Tua misericórdia e bondade, ó Pai, que o Senhor possa nos visitar, que o Senhor possa, ó Deus, ser o nosso companheiro constante, ó Deus, e que, ó Pai, a Tua palavra possa ser a base sempre para as nossas decisões, para as nossas aflições, seja as nossas aflições, as nossas preocupações do nosso lar, do nosso relacionamento, tanto com a nossa família, com as esposas, com os filhos, também, ó Pai, com os nossos amigos, com os nossos colegas, com os nossos irmãos. Que o Senhor possa também permitir que a Sua palavra seja a resposta para nós diariamente, ó Deus, para as nossas lutas e dificuldades financeiras, para os nossos problemas de saúde, para os nossos problemas ideológicos, que o Senhor possa nos mostrar, ó Deus, sempre qual é o caminho que devemos seguir, ó Pai. Ó Deus, abençoa cada um destes nossos amigos que estão aqui, dos nossos pastores que estão aqui. Nós estamos começando esse dia contigo mais uma vez. Que o Senhor possa estar conosco até o final dele, até quando formos deitar mais uma vez para descansar. Em nome de Jesus oramos, ó Pai. Amém. Amém. Obrigado, Mateus. Vamos então ver o que aconteceu com aqueles dois discípulos, o resultado de uma pregação poderosa. Aqui é dito no verso 33, e na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: de fato o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes tinha acontecido no caminho
e como tinham reconhecido o Senhor no partir do pão. Resultado de uma pregação poderosa. As pessoas têm o desejo de contar para os outros a experiência pela qual passaram. É o testemunho cristão. A gente vê que no primeiro trecho, 10 quilômetros foram caminhados ali, foram percorridos com tristeza, com lágrimas de tristeza nos olhos. Eles, eu acho que nem tocaram no pão, no suco que havia sobre a mesa, não sei, a cevadinha deles ali, eles nem tocaram na comida, eles voltaram correndo agora, só que as lágrimas que eram de tristeza na ida foram agora de alegria na volta. Tudo mudou, a perspectiva de vida do mundo deles mudou completamente. E eles então correm para Jerusalém, voltam mais 10 quilômetros, 20 no total, para contar o que haviam visto, para contar o que tinham experimentado. E com certeza os discípulos se alegraram com mais esse testemunho maravilhoso. Então, quando nós nos aproximamos das pessoas, quando nós nos interessamos pelas pessoas, sinceramente, quando nós apresentamos a palavra como a resposta, as pessoas, elas são tocadas, o coração arde e elas desejam fazer o que foi feito com elas, contar para outros dessa experiência. Que nós, como pastores, pregadores, possamos ter a atitude de Cristo, o verdadeiro pastor, possamos nos interessar verdadeiramente pelas pessoas, nos envolver em sua realidade e apresentar a solução na palavra de Deus, não nas ideologias humanas, na palavra de Deus, e assim discipular, porque o objetivo principal é esse, não só batizar, mas discipular, fazer com que elas também passem adiante aquilo que receberam. Deus abençoe cada um de vocês, que esse dia seja realmente muito proveitoso aí para vocês, de aprendizado, de comunhão com Jesus, e não nos esqueçamos nunca do exemplo do verdadeiro pastor. Sejamos como ele, e assim nosso ministério será uma bênção para muitas pessoas.